Nesse vídeo eu vou discutir com vocês sobre navegação em árvores, certo? Especialmente árvores binárias. Aqui está a pauta, então o primeiro ponto de discussão dessa aula é explicar, para motivar, né, a necessidade dessa aula, a gente vai discutir a diferença entre navegação em estruturas de dados lineares e estruturas de dados não lineares. Para isso eu vou reutilizar algumas ilustrações que eu já tenho aqui, certo? Então quando a gente tem estruturas de dados lineares, quando você está visitando um elemento, ele só tem um sucessor possível e, dependendo da estrutura de dados, ele vai ter acesso a um antecessor, certo? Então, em estruturas de dados lineares, você tem um próximo, um elemento seguinte e um elemento anterior. E por isso, navegação é algo simples. Navegação é algo que não dá margem a gente criar diferentes algoritmos. A gente só pode navegar do início para o fim ou do fim para o início. Então, por exemplo, nesse ArrayList aqui, como a ArrayList é uma estrutura que não encapsula o acesso, que a gente pode acessar quaisquer dos elementos, como a gente quiser, a gente pode navegar no ArrayList do início para o fim, como também do fim para o início. Numa lista ligada, a gente pode navegar do início para o fim, pegando os próximos elementos, mas não pode navegar do fim para o início, primeiro porque a gente não tem acesso ao último elemento da fila, e mesmo que tivesse, os elementos não têm um ponteiro para os seus nós antecessores. Na lista duplamente ligada, a gente pode ter uma navegação do início para o fim e do fim para o início. Aqui eu estou representando que a gente tem só a cabeça, mas uma lista duplamente ligada é comum de ter também uma cauda, uma variável que aponta para o fim. Dessa forma, permitindo essas duas formas de navegação. Quando a gente fala de uma pilha, seja ela implementada com um array ou com lista ligada, a gente tem um acesso encapsulado apenas ao topo da pilha. Então, navegar na pilha significaria desempilhar sucessivas vezes os elementos da pilha, acessando o topo. E numa fila, a gente tem também essa mesma noção de encapsulamento. A gente só acessa o elemento que está na frente da fila, independente se ela está implementada com array ou com lista ligada. Então, a gente só tem uma forma de navegar numa fila. Do início da fila, né, na parte frontal da fila, até a parte traseira da fila, certo? A questão aqui é que quando a gente tem árvores binárias, certo? Sejam elas de busca ou não, a gente pode ter diferentes formas de navegamento. Porque imaginem que nós estamos aqui navegando o nó L, que é a raiz. Então, qual seria o próximo nó a navegar? Então, aqui nós temos duas possibilidades. Eu posso navegar pelo subnó da esquerda e pelo subnó da direita, certo? E, pelo fato de existir essas duas possibilidades, existem diferentes estratégias de navegação em árvore, que é o que a gente vai discutir nessa aula. Então, está aqui a nossa... o tópico 2, trazendo a definição de navegação em árvores. Então, o processo de visitar cada nó seguindo alguma ordem. Por que seguindo alguma ordem? Porque, como eu acabei de explicar para vocês, a gente pode ter diferentes formas de navegar em árvores, certo? Bem, primeira forma que a gente vai discutir é a navegação em largura, certo? A gente tem esse acrônimo aqui de BF, Breadth First. É uma estratégia geralmente empregada em grafos. Uma árvore nada mais é do que um grafo. A gente ainda não estudou gráfico nesses vídeos desse canal, mas no futuro eu pretendo apresentar para vocês. Então, um grafo é uma estrutura de dados que tem nós e arestas, certo? Como a gente está vendo. E uma árvore nada mais é que um tipo de grafo mais específico, que tem algumas restrições extras, certo? Então, quando a gente fala da estratégia de navegação em uma árvore em largura, a gente está querendo dizer que a gente primeiro quer explorar os níveis. Então, entenda que esse nível aqui é o nível 0. A gente teria o nível 1, que engloba os nós D e Q. A gente teria o nível 2, que engloba os nós B, G, N e T. E a gente teria o último nível, o nível 3, que, aliás, não o último nível, né? O penúltimo nível 3, que engloba os nós A, C, H, M, O. E, por fim, o nível 4, que engloba os nós P, certo? Então, quando eu penso em uma navegação em níveis, aí eu vou primeiramente aumentar isso aqui para ficar mais fácil a minha explicação. Então, eu estou querendo dizer que primeiro, vamos colocar aqui qual seria o resultado dessa navegação. Resultado. Então, primeiro a gente exploraria o nó L. Depois, a gente desce para o segundo nível, para o nível 1. A gente exploraria os nós D e Q, certo? Aí tem duas formas, né? Você pode explorar o nível pegando os nós da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, certo? Se for da esquerda para a direita, a gente teria os nós D e Q.
Se a gente descer mais uma vez para explorar o próximo nível, nós pegaríamos os nós B, G, N e T. Se a gente descer mais um nível, nós pegaríamos os nós A, C, H, M, O. A, C, H, M, O. E se a gente descer mais um nível, chegando ao último nível, a gente exploraria o nó P. Isso aqui seria explorando os níveis, mas em cada nível priorizando da esquerda para a direita. Se a gente... Existe também uma outra forma de navegação, ainda explorando a largura, que a gente exploraria da direita para a esquerda, certo? Caso a gente preferisse. Então, da direita para a esquerda, a gente primeiro exploraria o primeiro nível no nó L, depois exploraríamos os nós Q e D no nível 1. Q, D. Depois, os nós T, N, G, B. T, N, G, B. Por fim, no penúltimo nível, nós exploraríamos os nós OM, HCA. OM, HCA. E por fim, no último nível, o nó P. Então, essa é uma das formas de navegação, certo? Que seria navegação em largura. Deixa eu deixar. A ideia é explorar os níveis iniciais primeiramente. E a gente tem essa pequena variação de que se eu estou explorando o nível 1, nível 2, eu posso começar a explorar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, por exemplo. Tá? E a ideia de implementação, não vou implementar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas a ideia é utilizar uma fila. Então, deixa eu frisar aqui também. Então, quando eu estivesse explorando esse nó aqui, o que é que eu faria? Eu pegaria os subnós, os nós das subárvores, direita e esquerda, em qualquer que seja a ordem que você preferir, e colocaria numa fila, certo? Então, eu ainda consigo ilustrar mais rapidamente. Opa! Então, imagina que a gente tem... Eu vou colocar aqui Imagina que a gente tem uma fila. Primeira coisa que a gente faz na fila é coloca o nó L. Aí explorei o nó L. Antes de tirar L da fila, eu coloco as subárvores de L, que seria o nó D e o nó Q. Aí depois eu desenfileiro L, certo? E começo a operar sobre o próximo nó que está na fila, que por exemplo seria o nó D. Então no nó D eu vou processar o nó D, certo? Processar o nó D significa você imprimir ou fazer algum processamento que seja interessante na sua perspectiva da sua aplicação. E depois que você processa o nó D, você adiciona os nós B e G na fila. Então a gente adicionaria aqui na fila os nós B e os nós G, certo? Lembrando que essa aqui está à frente da fila e aqui está a parte de trás da fila. A gente tem fileira sempre por trás, né? Deixa eu aumentar isso aqui. E depois que a gente processa o nó D, a gente desenfileira D e a gente processa o nó Q. Processar o nó Q vai significar você imprimir o nó, ou então fazer algum processamento, como eu havia explicado, e enfileirar os nós N e T. N e T. E daí por diante. Então, eu quis mostrar só a ideia para que vocês tenham a noção de como é que se implementaria esse tipo de navegação que prioriza a largura. Agora a gente vai explorar a navegação que prioriza a profundidade, certo? Então, eu vou apagar esses níveis aqui, porque na profundidade a gente não faz uma navegação por níveis, certo? Então, quando eu estou processando o nó raiz, existem diferentes formas de processamento. Por exemplo, eu posso querer explorar primeiro a minha subárvore esquerda, certo? E aí, nesse sentido, quando eu estiver explorando a minha subárvore esquerda, quando eu falo de profundidade, eu tenho que explorar ela por inteiro, por completo, e só depois que eu explorar ela por completo, ou seja, visitando todos os nós D, B, A, C, G e H, é que em seguida eu vou considerar explorar a subárvore da direita, por completo, até sua profundidade. Tá? Então, quando a gente fala de navegação em profundidade, a gente usa esse acrônimo aqui de depth, de profundidade, first. Então, essa seria a estratégia. Eu quero explorar primeiramente a profundidade.
E nessa estratégia a gente explora toda uma subárvore para depois explorar uma outra subárvore, certo? Como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Quando a gente fala dessa estratégia, a gente pode perceber que esse tipo de situação cria a abertura para a gente ter três estratégias. A primeira estratégia a gente chama de pré-ordem. Na estratégia de pré-ordem, primeiro a gente explora a raiz, depois a gente explora a subárvore esquerda e depois a gente explora a subárvore direita. Certo? Então vamos detalhar aqui. Então pré-ordem seria raiz, subárvore esquerda, subárvore direita. Na estratégia que a gente chama de em ordem, a gente coloca a exploração da raiz no meio. Então a gente puxa essa raiz aqui para o meio. Esquerda, raiz, direita. Certo? O que é que significa, como é que funcionaria então a exploração de em ordem? Eu estou aqui na raiz, mas eu ainda não processei a raiz, certo? Então eu vou explorar toda a minha subárvore esquerda, vou processar toda a minha subárvore esquerda, depois eu processo a raiz, por fim eu processo a minha subárvore direita, certo? Então essa é a estratégia de ordem e intuitivamente a gente consegue entender que a estratégia do pós-ordem seria jogar a exploração da raiz para o final. Então, primeiro a gente explora a esquerda, depois a subárvore direita e, por fim, a gente explora a raiz. Para a gente entender melhor o que significa isso, essa exploração, então eu vou pegar aqui um texto, uma caixa de texto e vou colocar a ordem da nossa exploração, tá? Então, na estratégia pré-ordem, a gente explora primeiro a raiz. Então, explorar a raiz significa dizer que eu vou imprimir o valor de L, certo? O valor da raiz. Depois eu vou para a minha subárvore esquerda. Estou na minha subárvore esquerda. E mais uma vez eu preciso recursivamente inspecionar a raiz. Então, eu imprimo D. De D, mais uma vez, eu chamo recursivamente a função e vou para a minha subárvore esquerda. Então, quando eu chego na subárvore esquerda, mais uma vez eu exploro a raiz. B. Em B, eu vou explorar a minha subárvore esquerda. Quando eu estou explorando a minha subárvore esquerda, eu mais uma vez exploro a raiz A. Aqui, como A não tem mais subárvore esquerda e direita, a gente simplesmente volta para a inspeção do nó B. Já inspecionamos a raiz, a parte esquerda, agora inspecionamos a parte direita, C. Como C não tem nós filhos, à esquerda e direita, a gente volta para a inspeção de D. Então, no nó D, inspecionamos todos os nós à esquerda, agora vamos inspecionar todos os nós à direita. Então, aqui a gente inspeciona G. Nesse caso, processar significa imprimir, né? A ordem de impressão que eu estaria mostrando para vocês. Depois, G, depois de inspecionar G, a gente não tem subárvore esquerda, mas a gente tem subárvore direita. Então, a gente mostraria o nó H. Dessa forma, perceba que a gente explorou primeiro a raiz, certo? A gente explorou primeiro a raiz, depois exploramos toda a subárvore esquerda, seguindo uma determinada ordenação. Depois a gente explorou toda a subárvore direita. Depois a gente vai explorar toda a subárvore direita, né? Começando por Q, certo? Quando a gente chega em Q, a gente vai explorar a raiz. Depois explora a sua subárvore esquerda, explora N, depois a subárvore esquerda M. Então já teríamos inspecionado essa e essa. Quando a gente inspecionar M, M não tem mais filhos, a gente volta para o N. No N a gente inspecionou a raiz, a subárvore esquerda, vamos para a subárvore direita. A gente inspeciona a O. E por fim, a gente inspeciona a subárvore direita P. Como P não tem mais filhos, a gente volta para o Q, certo? No Q nós já inspecionamos a raiz, toda a subárvore esquerda, e agora vamos inspecionar a subárvore direita. Então vamos para T. Então essa seria a ordem de navegação pré-ordem, certo? Se vocês executarem essa mesma lógica
ajustando a ordem para em ordem, a gente teria que em ordem, na verdade, quando você tem em ordem numa árvore de busca binária, você vai ter os elementos aparecendo em ordem, certo? Então a gente teria aqui os nós A, B, C, D, G, H, L, Q, M, L, M, N, O, P, Q e T, certo? Então, quando vocês estiverem estudando esse vídeo, deem uma pausa e se certifiquem que vocês estão entendendo a ordem com que isso está sendo impresso. Por fim, eu vou apresentar aqui como é que ficaria o pós-ordem. Como o pós-ordem é um pouco diferente, esse eu também vou fazer juntamente com vocês. Então, no pós-ordem, estamos na raiz, certo? Mas a gente não imprime primeiro a raiz. A gente vai para o nó esquerdo, certo? Então, eu vou navegando o nó esquerdo até não conseguir mais, certo? Naveguei para o nó esquerdo novamente. Quando eu cheguei nesse nó aqui, eu tentaria navegar o subnó esquerdo dele que não existe, o subnó direito que não, subárvore direita que não existe. Depois eu imprimiria a raiz. Então, aí eu estava... Depois que eu imprimi esse nó esquerdo, aí vamos voltar para o fluxo original que estava em B. Quando eu estava em B, eu naveguei para a esquerda, depois eu tenho que navegar para a direita, então eu venho para C. Quando eu chego em C, eu teria que navegar para a esquerda, que não existe, navegar para a direita, que não existe, e voltar para a raiz. Esquerda, direita, raiz, então vou imprimir o nó C. E por fim eu imprimo aqui o nó B, porque eu já visitei as subárvores esquerda, direita e agora eu chego na raiz. Quando eu volto para o D, eu já visitei a subárvore esquerda de D, vou visitar a subárvore direita de D. Quando eu chego na subárvore direita de D, que é G, eu tento visitar a subárvore esquerda, que não existe, a subárvore direita existe. Quando eu chego na subárvore direita, eu tento visitar a subárvore esquerda, direita e a raiz. Então, por fim, eu imprimo H. Quando eu termino de imprimir H, eu volto para G, certo? Então, aqui em G eu explorei a subárvore esquerda, direita, faltou imprimir a raiz. E quando eu volto para D, eu explorei a subárvore esquerda, que é A, B e C, a subárvore direita, que é o G e H, e depois vou explorar a raiz, que é D. Então, quando eu estava em L, o que foi que eu fiz? Primeiro eu explorei toda a subárvore esquerda, agora eu preciso explorar toda a subárvore direita. Então, quando eu chego na subárvore direita, eu vou descendo para a subárvore esquerda, chego aqui, busco explorar a subárvore esquerda, subárvore direita, depois a raiz. Então, imprimo M. Quando eu estava em N, eu explorei toda a subárvore esquerda, agora eu vou para a subárvore direita. Na subárvore direita, eu exploro a subárvore esquerda, que não existe, e vou para a subárvore direita. Na subárvore direita, eu vou para a subárvore esquerda, que não existe, direita, que não existe, e imprimo a raiz, que é P. Depois de... Quando eu estava em O, eu explorei a subárvore esquerda, direita, e agora eu vou explorar a raiz. Ó. Depois, mais uma vez, eu exploro a raiz N. Aqui, quando eu estava em Q, explorei toda a minha subárvore esquerda. Agora eu vou explorar a minha subárvore direita. Vou tentar explorar a subárvore esquerda e direita de T que não existem. Depois eu volto para a raiz, então eu imprimo T. Depois de imprimir T, eu volto para a inspeção de Q. Então em Q eu já explorei a subárvore esquerda, direita e raiz. Então a raiz aparece agora, o Q. E por fim, a gente imprime a raiz L, porque quando eu volto para cá, eu explorei toda a subárvore esquerda, toda a subárvore direita, ou seja, explorei essas duas partes, e agora eu vou explorar a raiz. Então, vou imprimir o valor L. Então, é isso, pessoal. Como esse vídeo já ficou um pouco grande, então eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, eu vou gravar as implementações, certo? Das navegações e faço uma simulação em memória de como a função recursiva vai se comportar, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.